Ora viva, boa tarde a todas e todos. Eu chamo-me Sandra, tenho uma estatura média, cabelo castanho, já um pouco grisalho, ou salpicado de charme, depende de que é que... Eu gosto mais dessa perspectiva. Tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos e tenho hoje umas calças pretas e uma camisola verde. Queria, antes de mais, agradecer a Acesso por este desafio e mais ainda por todos os outros desafios constantes que a Acesso nos coloca. Queria só, para começar, explicar que eu sou produtora, o vulgo apaga fogos, bombeira de serviço, basicamente é isso que nós fazemos. E que a razão por que me tenho sentido muito ligada a esta questão hoje e a ouvir as pessoas tão inspirada é porque, na verdade, ainda que de facto também não me veja como uma líder, a não ser do ponto de vista de que todos somos líderes, como já foi aqui dito, eu também acredito nisso, mas tenho também um pequenino problema com esta palavra líder. Mas, no fundo, o que acontece muitas vezes no meu trabalho é que me vejo realmente obrigada a inspirar pessoas para que o trabalho aconteça. Muitas vezes é preciso mais do que aparecer e mais do que ter a ideia de como é que vamos fazer as coisas. E o que eu acho que tem a parte da liderança nesta questão é preciso, no meu trabalho, como nos vossos com certeza, acolher diferentes humores, vidas privadas e familiares, conceitos de trabalho totalmente diferentes, dependendo do sítio de onde as pessoas vêm, qual é o seu currículo, se estou a trabalhar com atores, com artistas plásticos, apresentadores de televisão, dependendo dessa origem, todas estas coisas têm de ser harmonizadas e, se calhar, é um bocadinho de líder em todos nós que nos obriga depois, então, para que o trabalho seja bem feito, tínhamos que cumprir o nosso trabalho de líder nestas circunstâncias. Vou então passar já à ação, como se costuma dizer. Eu vou usar um temporizador que vai ter 4 minutos, portanto, quando tocar, peço desculpa, tem só mais um, será assim, e depois, no final, poderei eventualmente fazer um pequeno resumo, vamos ver, dependendo se depois mais pessoas querem falar ou não. Neste momento temos 6 inscritos, portanto, quem quiser ainda pode. Vou então chamar a Denise Paulini, por favor. Ok, sim, a ideia era ser aqui, mas pegam por surpresa, não. Mas pode já imediato. Sentar ali também, se for mais fácil. Não pode ser. Então, tenho 5 minutos. 5 minutos, sim. Eu posso contar, se for mais fácil. Não, eu já pronto, aqui. Okay. Eu pedi a palavra porque queria completar um pouco a pergunta que fiz numa demanda por abrirmos a nossa compreensão a diferentes estilos de liderança. Eu acredito que existe às vezes, uma maneira muito restrita que nós entendemos as lideranças. E posso trazer um testemunho pessoal na instituição que trabalhei. Eu tinha um cargo de chefia, portanto, um cargo que se entendia como um cargo de liderança, e eu via como um cargo de liderança, e eu tinha, nessa instituição em específico, um nível de responsabilidade 5, e uma colega, não vou citar o nome, por exemplo, tinha um nível de responsabilidade 9, o que significa que, naquele índice de responsabilidade, que era inverso, ela tinha uma responsabilidade, digamos, entre aspas, muito menor do que a minha. Mas era uma líder nata. E, muitas vezes, haviam situações que tinham cargos, pessoas ali, cargos de direção, e a pessoa a qual as pessoas se dirigiam o olhar era justamente essa pessoa que tinha um cargo, entre aspas, de hierarquia menor, mas que, por ser uma líder nata, magnetizava, e não porque era um carisma
que fazia uma demanda de atenção, nada disso, era porque ela realmente... o que ela falava muitas vezes fazia sentido, ela tinha uma compreensão do todo muito boa, mas era alguém que, na estrutura da instituição, não tinha de todo esse reconhecimento, digamos, dessa liderança nata. E muitas vezes eu passei por muitas situações que, em reconhecimento a essa característica, me calei e dei-lhe a palavra, passei a palavra a essa pessoa, porque naquele assunto específico, que era da esfera dela de atuação, ela sabia mais do que eu e eu via como a minha função me calar. Só que isso era muitas vezes eu enfrentei, e inclusive às vezes até verbalizado, algumas resistências, no sentido de ver essa abertura ou dar a palavra como fraqueza. Então, muitas vezes eu tenho resisto muito e como falei, vermos a liderança acredito que devemos ver a liderança de uma forma poliédrica, de muitos lados, muitas facetas, e lados que muitas vezes não são glamorizados na liderança, que é justamente o líder que dá um passo para trás, que dá espaço à escuta, que dá espaço ao outro, ou que dá espaço à palavra do outro. Então, eu pedi para fazer essa intervenção no sentido de fazer essa defesa. A resumir, aqui eu coloquei 4 minutos, então ainda temos mais alguns segundos. Para pensarmos outras formas de liderança na cultura, é preciso que ampliemos a maneira de pensar o que é ser líder e fazer um pleito tentarmos abrir a maneira de ser líder, não só como ação, mas também como recepção. É isso. Voltamos àquela questão da horizontalidade e de como é que a comunicação é tão importante e das invisibilidades, não é? Porque provavelmente está ligada às hierarquias, essa questão de quem tem mais poder tem normalmente uma liderança mais aceite e mais visível, não é? Pelo menos. Passamos agora então ao Pedro Mascarenhas. Olá, boa tarde. Isto não era suposto, foi a Maria que me fez pressão quando eu voltei do intervalo. Eu sou o Pedro, tenho 1,72 m, que eu acho que não corresponde à verdade, que é um bocado mais baixo. Já tive um cabelo maravilhoso, mas neste momento já não tenho. E tal como o Rui, também já estou a entrar na minha idade. Vou tentar ser... Eu só vim partilhar duas reflexões, e vou tentar ter tempo para, se calhar, dar um exemplo de um líder que me inspira. Uma das questões foi a questão do erro, e talvez o que se falou aqui se dirigiu muito a mim de alguma forma, eu reconheci, porque eu venho, para quem não me conhece, venho da dança académico-clássica, que é maravilhosa, mas é altamente rígida e algo militar, onde o erro é algo terrível, ao ser bom ou ser mau, o meio termo nem sequer é muito bom, e portanto esse combate é um combate difícil para quem depois já sai da dança ou para as nossas vidas. E então, só que quando deixei de dançar e passei a exercer funções na comunicação, percebi um dia, através de quem me liderava, que se eu assumisse o meu erro ou até os erros dos outros, porque na altura tinha alguém na liderança que tinha alguma característica rígida e autoritária, eu percebi que as coisas eram muito mais amenas. Então eu passei a assumir, inclusive, os erros dos outros, para que a coisa ficasse mais tranquila. Fui aprendendo que errar era todo um mundo novo e maravilhoso, uma possibilidade de aprendizagem,
E mais tarde, com uma outra pessoa a liderar-me, apercebi-me, por chamada de atenção dessa líder, que já estava com o pedido de desculpas automatizado e que isso também não era bom, porque às tantas estava a assumir responsabilidades que não eram minhas. Tendo havido aqui alguns momentos até de autoritarismo, não podes continuar a pedir desculpas. Mas também foi um processo de aprendizagem e, apesar de considerar o erro uma dos mecanismos ou ferramentas mais maravilhosos que existem para nós podermos aprender e evoluir, continuo a ter os meus 3 segundos, já errei. Portanto, é uma coisa que eu acho que pode ser transversal, dependendo das nossas experiências de vida, mas que é realmente uma coisa que, de alguma forma, tem de ser combatida e parte de todos, de cada um de nós, enquanto líderes. Depois, falamos aqui também, e agradeço teres trazido para a discussão, a questão da horizontalidade. Eu tenho, com os meus próprios botões, e hoje é uma ótima forma de pensarmos todos em conjunto, questionado se não pode haver uma gestão horizontal. E como eu, apesar de querer largar alguma rigidez da dança académica ou clássica e continuar a amá-la, pergunto, e deixo a pergunta no ar, pode continuar a haver uma hierarquia horizontal? É a pergunta que eu deixo. Por último, acho que ainda tenho uns minutos. Eu acho que nós, ao longo da vida, vamos sempre encontrando líderes, e eu gosto de definir mais como alguém que nos inspira ou que nos ajuda a construirmos, a melhorarmos nós próprios ou aquilo que estamos a fazer, que à partida será para os outros, pelo menos na cultura acredito que sim. E há pessoas que nos inspiram, que nos ajudam, que nos obrigam a questionar, que nos obrigam no bom sentido, ou seja, levam-nos, pegam-nos na mão e fazem-nos perguntas que se calhar já sabem a resposta, mas querem que a gente pense. Estou a ficar emocional. E é uma forma de agradecimento, se que isto não estava nada combinado. Aceitamos, está tudo bem. Foi talvez das últimas pessoas, em termos cronológicos, que me influenciou, que me ajudou a aprender e evoluir. Está nesta sala, que é a Sofia Campos, e queria agradecer-te por tudo quanto pude aprender, e também na forma como me ajudaste a tornar-me um profissional, uma pessoa melhor. Obrigado. Obrigada. Às vezes os líderes não conhecem muito bem as suas equipas, nem se dão ao trabalho, não é? Porque senão perceberiam de onde é que vêm os erros e ajudariam só a fazer melhor, penso eu, não sei. Acho que esta coisa de uma pessoa assumir os erros todos só passa ao lado de quem quiser, não é? Pronto, mas enfim. Vou chamar a Maria Olacu. Obrigada. O que eu gostaria de partilhar convosco, muito rapidamente, é que nos últimos 3 meses li 2 livros muitíssimo bons. Um que se chama The Care Manifesto e outro que acabei na semana passada, que se chama Caring Democracy. E ambos têm muitas questões comuns, interligadas, que nos fazem pensar e ir um bocadinho mais longe. E no Caring Democracy fala-se da liberdade e da capacidade, ao mesmo tempo, de nos importarmos, de continuarmos a nos importarmos. Não sei se está bem, se está correto em português. Isto para dizer a Kátia que líder, a Kátia disse-nos, líder é quem não se importa de dar a cara, quem não se importa porque se importa, porque não desiste de se importar ao mesmo tempo, só para fazer este trocadilho. Fiquei a pensar sobre tudo quando vi a parte da manhã, porque o Rui Catarino foi muito claro, nasce-se e forma-se. E eu gostava de ter ouvido um bocadinho mais sobre como é que se forma, porque vejo de uma forma imediata 2 possíveis formas. Uma no próprio trabalho, na prática. E aí pergunto-me, nós todos fazemos parte de equipas aqui, parafraseando um bocadinho a questão que a Sara Barriga trouxe há pouco. Quantos de nós sentimos que temos capacidade de reconhecer características de liderança nas pessoas com as quais trabalhamos e que gerimos
entre aspas, não é? Nas equipas que gerimos, e se somos capazes de as reconhecer, que espaço é que lhes damos para crescerem e para serem os melhores profissionais que puderem, para todos nós. E a outra seria por via de um curso mesmo, e fiquei a pensar nisso. Eu conheço 2 cursos, fellowships, a nível internacional, nenhum deles em Portugal. Que cursos para treinar aquilo com que algumas pessoas talvez nasçam e outras podem desenvolver? E uma pequena história para acabar. Quando comecei a trabalhar no Teatro São Luís, vinha de uma instituição, vinha de uma experiência algo traumatizante, onde realmente senti que não... Chega um momento, depois daquele momento inicial da lua de mel, em que estamos tão contentes de te ter connosco. Não estou a falar do São Luís, estou a falar da instituição anterior. Estamos tão contentes que estejas connosco, de não queremos saber para nada, não é? Do que tens a dizer, do que tens a propor, etc. Portanto, transito para o São Luís e um dia entro no gabinete do Rui Catarino, que era o gestor do teatro, a pedir instruções, na verdade, o que é que eu vou fazer. E o Rui olhou para mim e disse: o que é que tu achas? E foi só isto. Foi só isto mesmo. O que é que tu achas? Eu espero ouvir de ti. Não ser eu, não é? A dar instruções, não é? Esse é o meu papel. E bom, fico com isso. Obrigada. Obrigada, Maria. E agora a Francisca Carneiro Fernandes. Eu não me vou apresentar, que fiz a minha audiodescrição de manhã quando moderei o segundo painel, acho que não vale a pena. Eu não vou dizer que fui coagida pela Maria, mas fui só um bocadinho pressionada, mas eu a senti que ficou por dizer uma coisa na moderação. Eu fiz um esforço muito grande para ser moderadora e para não dar a nossa opinião, que é uma coisa que muitas vezes nós como moderadores tendemos a fazer. Mas eu acho que falamos muito na liderança individual, pensamos muito na liderança individual. E eu tinha vontade, eu tinha planeado dizer que eu acho que há organizações que também assumem um certo papel de liderança, e a Acesso Cultura é uma dessas organizações. E na altura, quando estava a preparar esta conferência, pensei bastante nisso, porque a Acesso, nestes 10 anos de existência, tem liderado, tem-nos inspirado imenso. A mim inspirou-me muito, e eu acho que inspira muitas pessoas e muitas organizações para mudar, para se tornar melhor, para ver como é que tem que andar para trás, para reconhecer que não fez o que deveria em determinadas áreas, em determinados assuntos. E, portanto, eu acho que era... Lá está, este dia de hoje levantou mais perguntas e questões para nós refletirmos, que eu acho que é muito positivo isso, do que respostas. E acho que se calhar precisávamos de outra conferência para falar sobre a liderança numa perspectiva mais coletiva e menos individual, e não no coletivo que falamos hoje, de várias pessoas deverem assumir o papel de liderança de formas diferentes nas organizações. Posso-vos dizer só que acho que as palavras-chave que ficaram aqui hoje foi, lá está, um líder na capacidade de errar, capacidade de inspirar, o saber ouvir, mas também a empatia e o amor, que falou a Cátia, a empatia, que se falou, porque acho que um líder sem capacidade de gerar empatia e de ver a pessoa para além do estrito desempenho profissional que tem e das funções estritamente profissionais que tem, dificilmente pode inspirar alguma coisa de muito bom. E nós temos líderes, temos chefes que nem sempre são líderes positivos. Portanto, às vezes é preciso pensar, como o Luís dizia, porque qualquer chefe é um líder. Às vezes é um líder, não é o líder no sentido certo, não é? Que eu percebi o que é que o Luís estava a dizer. E acho que estas capacidades, isto que ficou aqui hoje, já deste dia, que se calhar tem que se reproduzir noutra conferência sobre o erro, e outra sobre as lideranças não individuais, e outra se calhar sobre um curso sobre liderança na cultura, acho que ficou e que é muito positivo. Obrigada a Acesso, obrigada a Maria, a Inês e a todos. Obrigada. E agora a Vânia Carvalho. Boa tarde a todos. Eu sou de média estatura, se considerarmos a estatura portuguesa, não é? Portanto, sou baixinha, estou vestida de preto e, como gosto de cores, tenho uma echarpe, enfim, roxa e verde. Eu venho da arqueologia e das ciências duras, acabei nos museus, e partilho convosco isso porque
Um arqueólogo reúne todos os dados, aprende a cozê-los, a serzi-los e depois daí constrói um conhecimento que vem sempre do trabalho de muitos e de uma equipa mais alargada. Quando cheguei, eu trabalho numa instituição pública, as hierarquias que são na vertical e que hoje gostei tanto de vos ouvir falar na liderança horizontal, na liderança líquida. E partilho isto porque eu acredito que, independentemente das instituições, eu venho do município. Os municípios são coisas muito hierarquizadas, não? Os museus, na sua maioria, são museus municipais neste país e não têm diretores. Isso nem sequer é possível perante a lei. Tem coisas que são coordenações, mas, na verdade, estas lideranças existem a muitos níveis. Eu não conheço ninguém que trabalhe no museu e faça o seu trabalho como mediador que não seja um líder, se o fizer bem. E partilho convosco esta ideia que me foi suscitando ao longo do dia sobre o que é um líder. Aqueles que eu considero que são líderes são aqueles que, num momento qualquer, me deram a sensação que fazem as suas equipas felizes e que desse resultado há um trabalho que faz todos os outros felizes. Mesmo que isso não signifique que não seja ver uma exposição que nos deixa com muitas dúvidas, muitas questões, ou um espetáculo que nos questiona. Mas eu há pouco tempo estive com a Maria e perguntei-lhe: conhece alguma equipa feliz? Conhece alguma equipa feliz, Maria, no museu? Eu creio que não haverá muitas, mas algumas haverá. Porque eu partilho convosco algo que não tem nada a ver com museus. Eu trabalho em Leiria, 2 projetos que devem ver, que têm uma liderança líquida. Essa liderança maravilhosa de um coletivo que tem um interlocutor, sim, alguém que dá a cara, mas que nós sentimos que vem de muitos. Estejam atentos a 2 projetos, a Porta e o Nascentes. Não serão novos para quem trabalha nesta área de todo, mas são pessoas com quem tenho muito, muito prazer em trabalhar e tinham se calhar um nome, mas agora não, agora são mesmo um coletivo. E, portanto, sim, a liderança coletiva, esta liderança que vem de dentro. E eu volto aos museus. Há muitos museus que funcionam assim. Na horizontalidade, com discurso, com diálogo, quanto mais pequenos, mais têm de funcionar assim. Portanto, quanto menos hierarquizados, quanto menos profissionalizados, mais funcionam assim. Portanto, esta questão de um congresso sobre a liderança coletiva, existem muitos projetos que é assim que funcionam. E saio daqui com muitas dúvidas. Obrigada. Muito obrigada. Saio com muito mais dúvidas do que aquelas que tinha. E aquilo que me ficou foi de alguém que disse que há um momento em que constrói um projeto, quem o lidera, tem de saber sair. Tem de saber delegar, tem de saber deixar aquele projeto a outro, e isso é, creio eu, a atitude mais incrível num bom líder. É construir uma casa de pessoas, não um projeto, que são capazes de seguir o seu legado. Com todas as dificuldades que nós temos neste país a nível da cultura. Eu estou a falar de museus, se falasse da arqueologia estaria aqui a chorar a um canto, não é? Os museus são o menor dos nossos problemas. Mas queria partilhar convosco que eu continuo a achar que os líderes são aqueles que nos são capazes de fazer felizes, em algum momento do nosso dia, que perguntam como estás e sabem que não estão bem, que conseguem dar um abraço quando isso é necessário e que são capazes de discutir o erro. O erro, nós não discutimos o erro nunca. Nós estamos sempre a errar, não é? Assumir o erro. Eu estive aqui a anotar as vezes em que errei, falhei redondamente e foi uma catástrofe. Portanto, quando chegar, vou discutir com os meus colegas quantos erros temos para melhorar. Portanto, o meu muito obrigada, vou daqui com essa nota. E também dizer que há quem nasça com características inatas, seguramente, mas há muitos que nascem com essas características que se tornam péssimos chefes, nunca são líderes. E que alguém que pode nascer assim, quando comete erros, vai ter que aprender com esses erros e seguramente torna-se numa coisa que eu acho que é o mais importante num líder, e é com isto que acabo, torna-se humano. E quando se torna humano, descobre que, sim, às vezes é preciso abraçar-nos, e eu não sou nada lírica, mas o amor é vital nestas coisas, a relação é vital. O estabelecermos pontos, ouvirmos o outro e ficarmos em silêncio. E sair quando é necessário. Não atingir os meus 4 minutos, tá bom?
Acabaram-se os nossos inscritos. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para acrescentar, dado que... então, força! Vou fazer má figura. Boa tarde outra vez, estou a impor a minha presença outra vez. Eu sou a averrar aqui do painel, porque isto é uma conferência sobre liderança. Eu sou a não líder. Eu não sou líder. Não sou líder e é só isso, é para mostrar o outro lado da questão. Tem a ver com a minha formação, tem a ver com a minha educação, com a minha escolas onde eu andei, em que eu... Pronto, desculpem lá quem se sentir atingido, mas eu desprezei as lideranças, comecei na escola, não me compreenderam, nem os meus pais, e depois qualquer criatividade era cerceada. Pronto, eu fazia composições muito criativas, a professora dizia o que é que vês do prédio da frente, eu dizia que eu via uma janela que era o prédio da frente, era um prédio. E eu inventei montanhas e vales e animaizinhos e não sei o quê, e ela disse que sou mentirosa, porque eu sabia que vivia na cidade. E, portanto, todas as coisas que eu fazia imaginativas eram cerceadas. E a professora era horrorosa, além de bater, reguadas, etc. E dizer um palavrão que eu não vou repetir porque eu digo palavreiros, porque até a minha mãe o que é que queria dizer, pronto, não interessa. Mas pronto, portanto, eu passei a desprezar os professores, as professoras, no caso, e toda a figura da autoridade. E ao longo da minha vida, desprezando os professores e vendo que ninguém... Eu percebia que era diferente, eu não sabia o que era, porque não tinha a oportunidade de perceber o que é que era. Pequenas manifestações de fora da norma foram também reprimidas, especialmente pelo meu pai e meu irmão mais velho, pela maneira como falavam e diziam coisas. E então, eu depois, na escola... eu não me permitia ter sucesso. Boicotava mesmo. Eu depois do 25 de Abril fui para uma escola preparatória incrível, era a escola preparatória Livros de Camões, tinha assim uns januões gigantes, com intervalos, que eu nunca tinha tido intervalos na escola primária, com ginásio, que eu fazia ginástica todas vestidas num pátio por cima, nas traseiras, aquilo era um andar. E tinha essas condições todas, mas eu até gostava, interessava-me, porque aquilo havia várias disciplinas a partir do 5º e 6º ano. Eu interessava-me, mas não me permitia ter boas notas. Eu não me deixava ter boas notas. E aquilo chegou ao cúmulo, deu no 7º unificado, na altura chamava-se 3º ano, eu tive, nos 3 períodos, e a todas as disciplinas, tive 2. Não tive 0, não tive 1. Pronto, não sou burra, não sou estúpida, tive 2. Aquilo queria dizer alguma coisa. E o diretor de turma mandou chamar os meus pais e perguntaram se eu tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos. E os meus pais chegaram à casa e riram-se muito do que o professor tinha dito. Era evidente que aquilo é um grito de alerta, de socorro, de uma criança que não estava bem, não estava adaptada ao mundo que a rodeava, a maneira como a obrigavam a viver esse mundo. Puseram-me noutra escola, acharam que a solução era pôr noutra escola, e outra escola era uma escola particular. Agora acho que há algum prestígio, que é a Academia de Música de Santa Cecília. Na altura, os professores eram todos antigos militares. Eram todos coronéis e não sei o quê, e majores, e queres levar com o ponteiro, coisas desse género. Portanto, eu com essa segregação é a coisa que eu sinto assim, dá vontade de fazer ao contrário. Pronto, mas os meus pais pagavam, aquilo era um ensino particular, e portanto eu esforcei-me e de 0 a 5 tive notas de 4, a matemática, física, químicas e outras. Claro que depois cheguei à escola oficial, outra vez, que aquilo era só até ao 9º ano, para António Vieira, e aquilo foi para ali abaixo. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que eu tenho uma característica, que é uma coisa engraçada, quando eu faço testes psicológicos, a personalidade, não sei, calha sempre em master e boss e não sei o quê, de líder. Mas, de facto, eventualmente, aquilo detecta lá nas perguntas essa característica. Mas, pronto, eu sou mãe de 3 filhas, essa minha... eu sou contra o poder, hierarquias e não sei o quê. Pronto. E em relação às minhas filhas, não vou respeitar o tempo, peço desculpa. Sou a última, é rápido. Pronto, pronto, se começar a patear, eu paro. Mas pronto, quando eu tive as 3 filhas,
é evidente que a pessoa pode educar os seus filhos pela intuição. Aquela coisa, há pessoas que acham que qualquer pessoa pode ser mãe, pode ser pai, etc. Eu não, quer dizer, concordo e não concordo. Mas convém a pessoa ter algumas noções. Eu li alguns livros. Li um livro de um pediatra, o Brazelton, um americano, também li pronto, já mais tarde, mas pronto, era aquele do Daniel Sampaio sobre Inventem-se Novos Pais, etc. Pronto, os preceitos, eu praticamente aquilo achei que era... Mas havia lá um preceito em qualquer dos livros. Aqui, jovens mães, atenção a esta parte. Que é... eles dizem lá, nós nunca somos as melhores amigas dos nossos filhos. Há uma hierarquia. Há pais e filhos. Ou mães e pais e filhos ou filhas. Essa hierarquia que eu não sei fazer porque eu não conseguia fazer isso. Não conseguia, era contra isso. E pronto, o ser humano desilude muito, já conto porquê. E então eu tratei as minhas filhas, eu abri-me a elas, expliquei-lhes as coisas. E aquilo, quando chegou à adolescência, nós sabemos, porque nós também já passámos por isso, é aquela altura da contestação, etc. e tal. E foi muito violento, mais violento que o normal. Pronto, que eu sei que é mais violento que o normal. Eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa que não impõe nunca, e, portanto, sou o contrário da liderança. Vocês podem dizer que, pronto, discutem com as pessoas, os subordinados, ele tem uma análise, vocês é que decidem. Mas eu sou muito democrática nessa coisa. E então elas ali... Pronto, eu não vou dizer mal das minhas filhas, é uma contestação do ser humano, mas elas desrespeitavam-me, chamavam-me nomes. Não tem a ver com tempos diferentes. Portanto, meus pais são mais antigos, digamos assim, mas independentemente de eles não admitirem ou não me terem educado, a mim não passa pela cabeça chamar nomes a uma pessoa que é pai ou mãe, independentemente se que geração for. Uma coisa que não... Pronto, é aquela coisa... Pronto. E elas chamavam coisas que eu explicava. Eu tinha posto à vontade sobre o assunto e era inevitável. E ainda, a minha filha mais velha tem 29, a segunda 27, a mais nova 24, e ainda há ali resquícios sempre opinativas de uma maneira... Como se que é estranho. Não é como se eu fosse irmã delas, é como se fosse filha delas, que é estranho. São arrogantes, etc., eu percebi que isso é do ser humano, por isso os psiquiatras, os pedopsiquiatras, incluem isso nos livros. Que eu estou sempre à espera... Pronto, já disse, sou uma mulher trans, e volto a repetir, pronto, e o meu coming out foi muito tardio, porque, pronto, isto foi outros tempos, e, portanto, sofri muito, foi uma vida que não teve interesse, etc. Tive uma vida paralela, mas era sem vivência. Eu fui ao serviço militar obrigatório, fui obrigado a isso, e aconteceu um episódio semelhante. Uma vez houve um sargento que pediu para eu selecionar um soldado para ir fazer uma tarefa. E eu fui lá buscar um soldado, pronto, sim, tentar ser assim uma hierarquia qualquer, porque era um ranking, um estatuto superior, uma coisa lá dos rankings, isso em português, pronto, não interessa, um posto mais... e o soldado tinha... supervisionar o soldado varrer lá num determinado sítio. E, de repente, quando estávamos a ler, e comecei a falar com a pessoa, explicar sobre o serviço militar, que achava que aquilo era uma treta, que a questão da disciplina é tudo fachada, que era uma perda de tempo, e aquela pessoa, passado poucos minutos, largou a vassoura e foi-se embora. Eu disse, então, não varres? E ele virou-se a mim e disse, varre tu. E eu ri. É dramático. Outra situação, pronto, só a terceira situação, só para de liderança, depois já explico a minha moral da história. Eu dirigi um grupo de teatro amador. Um grupo de teatro amador. Eu tinha uma vez traduzido o elétrico chamado Desejos, com a intenção de fazer aquela peça. Ter um subsídio, nunca aconteceu, portanto, aproveitei. Tinha feito a tradução e convidei o grupo de teatro, que me convidou a mim para dirigir, para fazer a peça elétrica chamada Desejos. E havia lá um ator que fazia o Kowalski,
o papel do Marlon Brando era excelente. Aquilo era numa aldeia e o senhor era uma coisa, vou dizer assim, era uma besta mesmo. Fazia aquele papel incrível. Era violento, era misógino, machista, quer dizer, com a mulher, com a cunhada, a comer, era uma coisa que ele não tinha medo, o senhor. Mas o senhor, pronto, ele era o meu protagonista. E ele, aquilo, eu digo que é como os cavalos. A pessoa, quando monta um cavalo, o cavalo começa a testar a pessoa que vai em cima do cavalo para perceber o que é que esta pessoa sabe. E depois ela faz pequenos testes e depois até pode tirar a pessoa ao chão. Consegue perfeitamente perceber o nível de aprendizagem que a pessoa... E ele provavelmente testou-me, ou viu pelas minhas atitudes, que eu era uma pessoa frágil nesse aspecto de autoridade, porque eu espero sempre que o outro, pronto, cumpra a sua parte. Mas já explico essa parte a seguir. E, portanto, sendo o Kowalski da peça, é o protagonista da peça, praticamente entre todas as cenas. Portanto, havia um grupo de atores e atrizes, amadores, portanto, com o seu dia preenchido, com filhos, com trabalhos, etc., e tarefas várias, e, portanto, aquilo era à noite, eu não podia estar com as minhas filhas, estava ali nos ensaios, com um ordenado completamente simbólico, que era um teatro amador, mas achava graça estar ali naquela posição. Eu estava a dirigir ali, mas pronto, era teatro amador, eu sentia ali a minha confiança, pronto, estava assim a um nível um bocadinho assim. Porque eu tinha formação, aquelas pessoas, é como se eu soubesse um bocadinho mais do que aquelas pessoas, era a minha ilusão. Pronto, e então aquela pessoa chegava sistematicamente atrasada aos ensaios. E eu dizia-lhe, pode chegar atrasado, e às vezes faltava sem avisar. E eu ficava, como é que as pessoas não percebem? Não é só por mim, estas pessoas todas aqui à espera. E ele dizia, minha vida não é isto. Bem, evidente que eu podia dizer, então vai-te embora, a porta é ali. Mas eu ficava sem protagonista, que era muito bom. E, portanto, essa dúvida. Portanto, a questão é só para dizer que eu naturalmente... Está bem. Eu naturalmente não me considero líder, porque eu estou sempre à espera que o ser humano tenha essa empatia que se falou, que as pessoas... Não precisa de haver imposição, se as pessoas percebem que aquela pessoa não tem essa característica, o ser humano pisa. É quase inevitável... as pessoas não têm essa sensibilidade. Eu espero sempre que outra pessoa cumpra o seu papel e não cumpre. E, portanto, eu não sou líder, eu sou uma executante. A partir do momento em que eu não estou aqui a fazer-me ao emprego, estou desempregada desde dia 18 de junho, sim senhora, fiz a celebração da primavera 2 sessões, passou para o ano as outras 2 por causa de uma colega que tinha Covid, que é no final de abril, mas de facto estou desempregada há 4 meses. E eu sou uma executante, portanto, eu espero que me convidem para coisas, porque eu não vou dirigir, eu agora estou a fazer trabalhos próprios, sou artista plástica e estou a escrever um livro, pronto, depende de mim própria, mas gosto de participar em outros trabalhos, mas pronto, podem ser líderes, eu depois posso ser líder da minha própria prestação naquele projeto, mas à partida eu não vou dirigir o projeto. Sou só executante. Portanto, todo o outro lado, exatamente destas pessoas, vocês todos que estão aí, é isto basicamente. Pronto. Any question? Eu diria que a Maria João estava a liderar muito bem a sua exposição, portanto acho que não vai ser um problema daqui para a frente. Mas isso já é uma grande ajuda, Mas tome o palco para si sempre que for preciso. Bom, não sei se há mais alguém que queira acrescentar alguma coisa. Para fechar, eu vou só fazer de conta que me inscrevi também e vou falar de uma coisa que eu acho que, a não ser que eu não tenha estado tão atenta, mas julgo que não falámos, que eu acho que também são responsabilidades de líderes, que é o recrutamento, que é uma coisa que é basilar nas estruturas, e se as estruturas não tiverem uma equipa que é um espelho da diversidade cultural da sua sociedade, onde estão incluídas, onde estão da sua comunidade, dificilmente se construirão lideranças fortes que depois se possam passar para fora das instituições.
E uma outra coisa que eu acho que é muito importante e que eu creio que é o Mike Moravsky que fala disso no seu livro Museums as Agents of Change, que é a autoavaliação das instituições, que eu acho que raramente também acontece. Uma autoavaliação honesta, que seja até talvez vista de fora pelas outras instituições culturais, que eu diria que poderia ser um grande aporte para estas instituições e para nos poderem servir, digamos assim, de uma forma mais honesta e mais justa e igual. E pronto, eu fico-me por aqui, se mais ninguém tem nada a acrescentar. Obrigada pela vossa participação e obrigada a Acesso por continuamente nos manter alerta para todos estes assuntos. Obrigada. Estás pronta? Avançamos, até porque há pessoas que precisam de regressar. Sim? Então vamos. Estás pronta? Obrigada. Vou fazer, se for para lá, vocês vão. Não. Ora bem. Boa tarde a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu, antes de mais, gostava de agradecer à Acesso Cultura este convite, a organização desta conferência e aproveitar para parabenizar a organização pela sua intervenção ao longo da última década. Já foi aqui falado várias vezes, um trabalho estruturante, questionador de assuntos que importam e que são tantas vezes deixados no silenciamento e na conivência ou num encolher de ombros da habitude. E, portanto, é bom esta realidade que hoje temos acesso, e a todas e todos que a fazem, os meus parabéns e obrigada pelo trabalho e pela consciencialização do muito que ainda há tantos de nós está por fazer. E por terem a perspicácia de fazer perguntas óbvias, o que implica, neste contexto, ser temerário, ter um grande grau de coragem e sujeitar-se, por vezes, a ser até atacado e ofendido pelo corporativismo vigente. E não vou dizer mais, porque acho que não é preciso. Ao longo deste dia foram debatidos muitos temas em torno dos pressupostos e do exercício da liderança no setor cultural. Muitos mais tópicos do que eu poderia abordar nestes 20 minutos de síntese, de modo que eu procurarei apenas sublinhar algumas ideias-chave que me ficaram mais salientes e começo pelo título, desde logo, o que é preciso? Diria que será preciso, numa palavra, democracia, ou seja, escrutínio. No inglês, accountability, que eu acho que é uma palavra muito precisa da ideia da prestação de contas, a tal responsabilização de que falava Rui Catarino, por exemplo, termos mídia livres, independentes, atentos ao poder e aos seus abusos, com autonomia financeira, capazes de escapar à censura económica de que falava Pavel no contexto teatral, essa capacidade de seguir a notícia, remunerar investigação, denunciar, ou seja, defender o interesse público, defender-nos a nós todos. Porque quando falamos de instituições culturais, e acho que isto por vezes não é dito o suficiente, museus e teatros não são lugares de turismo, são agentes de educação. Para todas e todos, sim, também para quem os visita de fora, mas a sua transformação começa com a nossa exigência de entrarmos lá regularmente e questionarmos as teorias e as práticas. Quanto às questões programáticas, dos conteúdos, sim, mas também quanto aos processos laborais, a lisura ou não dos processos de recrutamento, a negligência, as omissões, o varrer para baixo do tapete e evitar a crítica e o confronto. A Lara hoje falava, por exemplo, sobre a estabilidade e a base performativa de uma liderança eficaz e duradoura. Já a Zia contrapunha com uma liderança dinâmica, que não é eterna, num processo transacional, confrontacional. As perspectivas são múltiplas. Mas haverá liderança saudável quando alguém se perpetua à frente de uma instituição?
Quando uma pessoa ocupa uma direção artística há mais de 20 anos, como acontece numa organização cultural em Portugal, se calhar é mais do que uma, ou pelo outro, quando também há uma vertigem de uma rotatividade que vem do topo, como vimos esta manhã e que começa ao nível governamental. Porque quando entra um novo responsável, parece que com a mudança daquele topo, magicamente, a instituição se vai transformar e reinventar. E não vai. Quando se reivindica uma demissão, é porque aquele indivíduo não é capaz ou não é competente e o resto da estrutura da dita pirâmide, excessivamente vertical, refém de hábitos, tradições, traições, vícios, como falava Luís Sousa Ferreira. Nós falámos muito do erro como potencial agente produtivo e até chave para a criatividade, contrário a uma mitologia de uma narrativa do sucesso infinito, que é uma falácia, como todos sabemos. Também falámos do errar como oportunidade para reparar, e reparar nos dois sentidos, observar cuidadosamente e corrigir. Alguém falava ainda sobre quando nós entramos num restaurante ou num museu e somos maltratados e não queremos lá voltar, e outra pessoa sobre a tentação de atirar desculpas para cima dos problemas e das críticas, em vez de os assumir, e lá está, reparar. Eu recentemente conduzi uma alteração num processo de respostas a reclamações. Todos trabalhamos nessa realidade, no setor cultural, no setor dos serviços, temos livro de reclamações. Então nós abandonámos a minuta, que habitualmente era a minuta tipo, que era usada nas respostas. Agradecemos muito, a sua reclamação mereceu a nossa melhor atenção, que normalmente não era nenhuma, mas infelizmente a lei é assim, não se pode entrar depois de começar o espetáculo, nos lugares de visibilidade reduzida realmente não se vê tão bem, e por vezes em concertos pode acontecer alguém entornar cerveja, é muito desagradável. Então, deixámos lá dessa minuta, tipo, e o suposto alijar de culpa e passámos a assumir que a experiência daquela pessoa não correspondeu àquilo que ela esperava e podemos fazer algo para melhorar isso e para que a pessoa queira voltar. Então, com cada resposta a uma reclamação, agora vai uma resposta personalizada e um convite duplo para um próximo espetáculo à escolha da pessoa. É uma forma que temos de a fazer regressar e criar uma outra memória sobre aquela casa e aquela experiência. Mas então, e como é que se chega lá? Como é que são definidos e operacionalizados estes processos de seleção e de recrutamento? Alguém, para se tornar líder, passou por um processo transparente de seleção, por concurso, por nomeação? Quais é que eram os critérios a cumprir pelos candidatos? E o que é o mérito? Essa palavra, não sei, um pouco demonizada, um pouco temida, mas problemática no setor cultural, onde tudo se faz de individualidade e de autoria. Nesse mérito, nesses critérios, há vinculação com os objetivos daquela instituição? Nós não observamos isto na maior parte dos recrutamentos no setor público e muito menos no setor privado. Observamos líderes instalados, inquestionáveis, em muitas circunstâncias a concentrar tanto poder que não parecem destronáveis. Todos conhecemos organizações assim. E também outras onde acontece o oposto. Eu não vou falar de ninguém que esteja nesta sala, mas continua a indignar-me que falemos da natureza poderosa de um líder quando tantas pessoas, supostamente em posições de liderança, são tão facilmente descartadas, exoneradas, afastadas, demitidas no próprio dia, por vezes, humilhadas ou levadas a desistir. Especialmente neste setor cultural, e especialmente se forem mulheres. Não estou a falar de ninguém desta sala. Falámos de nascer para liderar, ou ser formado para esse papel, ou ver-se confrontado com essa necessidade pelas circunstâncias, porque essa conquista de uma proeminência pode vir de um arrojo ou de um vazio que se ocupa. Um apesar de que falava Rui Catarino, mas em todas as circunstâncias, e seja qual for a trajetória para se chegar lá, eu diria que um líder é sempre alguém que se supera, que assume uma responsabilidade e cumpre essa missão, a qual pode não ser assumida ou sequer reconhecida pela organização, no caso dos mediadores, o papel que foi aqui tão habilmente enquadrado pela Margarida Sampaio, que é disso um excelente exemplo, ou dos muitos outros invisíveis, ou ditos invisíveis. Os líderes são embaixadores de causas, e são aqueles com ou sem o emblema
o título ou o envelope financeiro a condizer, que tem presente a missão, a visão e os valores daquela organização todos os dias. Que, de facto, vestem e investem nesta ideia, trazida pela Ana Botelha, de dar propósito, ou melhor, de seguir esse propósito, avaliando sempre da sua justa adequação ao contexto, que está sempre a mudar. Um líder, portanto, não é, está. Um líder é sempre inacabado, está-se sempre a fazer. O contexto assim o exige. E como diz Patrícia Portela, não pode ser um especialista em nada daquilo que faz, mesmo que tenha nascido para o fazer e tenha toda a suposta preparação académica. Porque um líder não é um ser sobrenatural, um chefe tribal habitado por um espírito qualquer que desce nele e exerce uma influência mágica. Não, um líder é sempre inacabado, sempre em processo, porque as lógicas organizacionais de ontem, hoje já não servem. Se a sua forma de operar não afeta positivamente a vida da instituição e daqueles a quem ela serve e daqueles a quem ela deve servir e ainda não serve. Focar na liderança, ou seja, na emanação de um exemplo e de um virtuosismo, também nos pode fazer perder de ótica a questão do cuidado e do serviço, que deviam nortear o sentido de existência das organizações. Não será benéfico rasurar do protagonismo o nome do responsável, do suposto líder, mas sim assumir que ele é alguém que tem que responder pelo trabalho e pelo trabalho da sua equipa, e que é alguém que, se o fizer de facto, forma líderes nos contextos por onde passa, porque tem a capacidade de empoderar as pessoas com quem contacta. E eu, a este respeito, dava o exemplo recente de uma empresa na área da construção, de Braga, um beijinho para Braga, que está a pagar aulas de filosofia aos seus trabalhadores. Este é meio caminho andado para destabilizar a hegemonia de poder no modelo tradicional piramidal. Vai criar seres mais críticos, mais pensantes. E, portanto, um modelo muito mais pela horizontalidade, pela distribuição do jogo a todos os que estão à mesa, em que cada um dá as suas cartas e que, no fim, os trunfos ficam para casa. Gostava agora de passar para um ponto que é o que eu acho que durante este dia não se discutiu o suficiente. Por um lado, apesar da intervenção da Denise Paulini sobre as expectativas estereotipadas e falocêntricas dos responsáveis da gestão, normalmente homens cis com características e performances lidas como convencionalmente masculinas, mesmo quando são mulheres. Eu acredito que não se falou o suficiente de questões de género e de como elas são transversais à sociedade e, portanto, apesar desse enviesamento ser muito presente no meio empresarial e político, também o é no setor cultural, o qual, erradamente, se calhar nós muitos pensamos ser mais justo, mais humano, com os valores no sítio certo, etc. A verdade é que esses atributos interpretados como masculinos, a firmeza, o autoritarismo, a heroicidade, são confundidos com características de liderança e há uma desigualdade de género imensa também neste setor. Nós não devemos deixar que alguns bons exemplos, que são exceções à regra, nos distraiam desta realidade, e não era preciso o exemplo de liderança menstrual da Kátia Terrinca para evidenciar esta enorme batalha que ainda é o feminismo ser visto como uma ameaça em vez de um direito humano básico. Também se falou pouco, apesar das referências à realidade precária de que muitos trabalhadores da cultura são vítimas, do poder do dinheiro e de como a sua distribuição é desigual e é geradora de desigualdades em muitos planos. E retomo as palavras de Zia Soares, que nos trouxe essa temática. Importa pouco o menu do site sobre valores sociais, causas e bandeiras, como referia a Alice Azevedo, se replicam dentro da organização opressões e estatutos de privilégio, e essa trajetória de pensamento interiormente não é feita. Sobre isto, partilhar que ainda este fim de semana, na Somerset House, em Londres, foram realizadas ativações performativas da instalação da Grada Quilomba, o barco, que também se apresentou aqui em Lisboa, no MAT. E eu não pude deixar de simpatizar com a sinopse, que dizia, eu vou traduzir rapidamente, a instalação visita os visitantes a desafiar as ideias frequentemente associadas com as embarcações no Ocidente,
que podem evocar imagens de glória, liberdade e expansão marítima. A própria Somerset House e a sua própria história como casa do Navy Office, portanto do ofício da Marinha, em tempos também contribuiu para esta falsa narrativa. Para Grada Quilomba, o trabalho é uma intervenção em torno da história e cita-se, tal como um país com milhões de pessoas não pode ser descoberto, também não pode um dos capítulos da história maiores e mais horríveis, a escravatura, ser apagado. Quando o espetáculo que decorre da instalação se apresentou aqui em Lisboa, não havia um pensamento sobre a necessidade da própria instituição cultural sentir que é a sua obrigação relacionar-se com os conteúdos daquilo que apresenta, mesmo que estes contestem ou tenham visões problemáticas sobre os objetos bonitos que informam as identidades corporativas, como no caso do ritual do chá, que aqui foi exemplificado pela Margarida e pela Maria. E voltamos ao lugar inicial, que é esta dificuldade em responder à pergunta o que é preciso. Eu creio que nada disto se alcançará sem liberdade democrática, ou seja, sem a possibilidade de fazer perguntas e não temer represálias, sem a faculdade de questionar a conduta de uma instituição de serviço público e não ser silenciado, ostracizado, sem solidariedade, humildade, igualdade, honestidade, sujeição ao escrutínio, vontade de servir, capacidade de autocrítica e de se relativizar, e sem colocar no centro as pessoas, a empatia e o amor. Sem tudo isto, as lideranças na cultura não têm hipótese de escapar aos vícios autoritários do nosso próprio entendimento de liderança, condicionado e limitado, que faz com que a cultura não seja um parceiro relevante e essencial na construção de políticas para o país. Esta última frase faz parte da sinopse desta conferência. E acho que é a melhor forma de a sintetizar, ou seja, voltarmos ao início, voltarmos às perguntas e começarmos já a preparar a próxima conferência. Muito obrigada. Muito obrigada, Mónica. Não deveria estar aqui, por isso, só para não me sentir que estou a abusar, gostava de pedir a Inês Rodrigues e a Rita Pires dos Santos para virem também aqui, porque, entretanto, a nossa Presidente teve mesmo de sair, não queria, mas teve uma emergência e teve de sair, e outros 2 colegas da direção, portanto, por favor, os restantes 2 membros desta direção, para encerrarmos este dia. Nós vamos fazer uma revolução? Não, ainda não. Tá bem. Esperamos que tenha sido um dia inspirador, um dia útil. Alguns nomes foram ditos e foi bom ouvi-los. Pessoas que nos inspiram, pessoas que consideramos que são líderes, e mesmo aqueles que não foram ouvidos, haverá mais. Talvez pensarmos que aquilo que a Kátia, o Pedro, a Sofia partilharam, não é, com alguns colegas que estão aqui hoje na sala, deveríamos fazê-lo mais vezes. Mais vezes. As pessoas têm que saber que apreciamos aquilo que fazem por todos nós, que nos inspiram, que nos ajudam a tornarmos-nos melhores e talvez a tornar o mundo também um bocadinho melhor. Deveríamos dizê-lo mais vezes, diretamente às pessoas. Agradecer a todos vós. A reflexão não há. Se vocês não estivessem aqui, não haveria, estaríamos mais uma vez entre nós. Agradecer a todos os colegas oradores, moderadores, que tornaram este dia mais rico. À Fundação Carlos de Gulbenkian, um grande obrigado por um apoio constante. É a 4ª conferência que fazemos aqui, em 10. E aos técnicos que nos acompanham sempre, com grande profissionalismo. Aos tradutores que, entretanto, saíram. Às nossas voluntárias que estão lá fora, mas sei que estão a acompanhar a transmissão, e do meu lado a direção e os associados da Acesso Cultura. Para um ano são 10 anos, parece mentira, e vamos ver de que forma vamos marcar este nosso primeiro aniversário a sério, de 10 anos. Muito obrigada a todos. E a Maria.
O recado foi recebido em relação àquilo que poderá ser o tema da conferência do próximo ano. Se não for um tema para a conferência, de certeza que é um tema para um dia inteiro de reflexão. Portanto, está aqui apontado. Muito obrigada. Até para um ano. A revolução é agora. Já encerramos. Obrigada.